tem algum comentário, alguma coisa aí antes da gente iniciar? Bom, então beleza. Então eu vou já começar aí a aula de hoje, tá? Na verdade é uma aula meio que para encerrar essa parte de classificação. E regressão não efetivamente, porque regressão a gente vai ter uma aula específica ainda sobre isso na sequência, né? Então, mas pelo menos para tentar fechar algumas métricas, algumas coisas para vocês poderem fazer a última tarefa, que é a que eu vou propor hoje, né? Que é uma tarefa mais completa, aí seria um projeto aí de machine learning, tipo do início ao fim, assim, né? Então, para isso, tem algumas técnicas aqui de boas práticas, vamos dizer assim, né? Para avaliação de modelos, a escolha dos hiperparâmetros, tem algumas coisas que vale a pena dar um toque para vocês hoje aqui, que fazem bastante diferença no processo como um todo aí, né, da área. Então, eu vou tentar compilar tudo isso nessa aula de hoje aqui, tá? Vocês estão vendo minha tela aí, né? Aham. Tá. Bom, isso aqui é uma visão geral, acho que já está bem claro, tá? O código que a gente vai trabalhar hoje é um dataset um pouquinho diferente aqui, né? Também da UCI lá, né? É, mas ele tem algumas particularidades aqui, ele é um pouquinho mais, vamos colocar, complexo do que os outros que eu estava usando em termos de exemplo na sala de aula aí, né? É, e aí esse código, ele começa aqui basicamente carregando esse dataset, né? Vocês vão ver que ele tem bem mais features do que os outros, né? É, independente disso, eu acho que não é um ponto tão importante, né? Tem algumas coisas desse código aqui da aula de hoje que eu não vou ficar detalhando, tá? Então, por exemplo, tem esse lance do pipeline que é possível construir. É, uma estrutura lá que o scikit-learn tem, né? Para você, digamos, acoplar vários pedaços de código. Vamos supor que você quer colocar uma normalização, depois uma PCA lá, que eu vou falar mais adiante, depois um classificador. Ao invés de você ficar repetindo esse código toda vez que você quer repetir aquela estrutura, né? Você pode colocar isso num pipeline, numa sequência de execução ali, né? E aí quando você dá, por exemplo, um fit, né, nesse pipeline, nesse objeto aqui, ele vai executar todas essas etapas aqui, o que seria o fit de todas aqueles métodos que estão dentro do pipeline, tá? Então, isso aqui é coisa mais de ferramenta, de código. Eu vou deixar aqui, depois vocês podem dar uma estudada, né? Mas isso aqui não é exatamente o nosso foco hoje, tá? Tem alguns outros detalhes que vocês vão ver que eu vou passar meio batido aqui, então eu vou ser um pouquinho mais rápido, tá? Outra coisa que tem aqui também, né, um esquema de encoder aqui, né, para os labels. Isso eu acho que no vídeo da aula passada ficou mais claro, então também não vou gastar tempo. Tem a separação treino-teste aqui também, né? Eu estou usando aqui o split lá do scikit-learn, né, que vai pegar um conjunto de features e labels aqui, fazer um split de 20% para teste e 80% para treino, mas isso aqui é uma coisa que em termos metodológicos eu vou detalhar mais na aula de hoje. Então também o código não é tão relevante, mas a metodologia sim, tá? Então, tô pulando essa parte inicial aqui e eu já vou direto para algumas questões teóricas que eu passei muito rápido antes e acho que vale a pena a gente voltar agora para entender um pouco melhor o que que elas significam, tá? A primeira delas é a questão do overfitting e do underfitting, tá? Deixa eu só ver se eu consigo encolher esse carinha aqui para ele não me atrapalhar tanto. Então, assim, para tentar ilustrar isso de uma maneira talvez mais simples inicialmente, né? Eu vou usar um problema de regressão, tá? Então, de novo, regressão não tem sido o meu exemplo mais recorrente até agora, né? Mas tudo bem, a gente vai ter uma aula sobre isso mais adiante, né? Só que eu acho que para esse contexto, numa primeira passada aqui, talvez ele faça mais sentido do que o de classificação. Daqui a pouquinho eu falo de classificação também, para entender o que que ele significa, né? Mas em termos de entendimento inicial de overfit e underfit, eu acho que esse exemplo aqui é bom em termos de regressão, tá?
Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou tentando estimar um modelo, que é esse H de θ aqui, né? Dadas algumas features, por enquanto eu estou usando uma feature só, né? Que é essa feature size aqui. Estou prevendo o preço de uma residência a partir do size daquela, né, área em metros quadrados lá, por exemplo, né, daquela residência, né? Estou calculando o erro médio quadrático aqui, né? Parecido lá com o Adaline, por exemplo, né? Ou parecido com, para quem está mais habituado aí, o least squares, né? E estou tentando, então, minimizar esse J aqui, né? Independente do método que eu estou usando, pode ser descida em gradiente, né? Pode ser até, nesse caso aqui, uma derivada igualar a zero. Não importa isso, né? O que importa é que eu estou tentando encontrar um mínimo para esse J de θ aqui. E esse modelo que eu estou usando, esse H de θ, ele tem três representações. Uma que é uma regressão linear, uma reta ali, né? Uma que já é um polinômio, né, quadrático aqui, e um polinômio de ordem maior, né? Então, o que muda do h de θ aqui, desse primeiro para o último, é a ordem desse polinômio, basicamente, né? E, na verdade, o que ele está fazendo aqui é aumentando da esquerda para a direita, né, a complexidade. O que que eu entendo por complexidade? Complexidade está relacionado com, é, nesse caso aqui, a ordem desse polinômio, né? Então, quanto maior a ordem, mais parâmetros aquele modelo tem, mais complexo ele é, tá? Então, eu posso pensar aqui que a complexidade está relacionada, bem a grosso modo, aí, à quantidade de parâmetros do modelo, né? Se a gente olhar o caso da esquerda aqui, a reta, né? Bom, ela tem alguns erros aqui, né? Uns maiores numa região, né? Mas parece que a tendência desses dados é, sei lá, talvez saturar aqui nesse valor, né? Não parece que isso aqui está tendo um comportamento linear, né? Crescendo aqui, né? Então parece que essa reta aqui talvez não seja a escolha mais adequada, né? Se eu for para um outro extremo aqui, ó, para esse polinômio aqui, ó, né, que tem uma ordem maior, eu consigo ver que o meu erro em cima de cada exemplo aqui, ó, ele é quase zero, né? Para um ali, até poderia dizer que é zero, se eu forçar um pouco a barra ali, né? Então, ele está acompanhando bem os dados aqui, né? Com um erro. Então, vou colocar aqui, ó, erro de treinamento para esse cara da esquerda é alto, erro de treinamento para esse cara da direita é bem baixo, né? Treinamento, estou colocando aqui onde eu estou passando o meu modelo, né? Onde passa o modelo é o que eu estou representando como treinamento, que é a minimização desse cara aqui. Esse carinha do meio aqui, ó, ele tem um certo erro para uns caras aqui, mas parece que ele acompanha bem a trajetória ali, né, dos dados, né? Então, eu vou dizer que esse cara aqui tem um erro de treinamento intermediário aí, né? Agora, se eu for observar o que acontece, imaginando que os dados, né, então tem um certo comportamento e talvez eles estejam saturando aqui, como eu falei, né, ou crescendo pouco, né? O que vai acontecer com esse cara da esquerda aqui é que ele vai ter um erro para o conjunto de teste, que é o conjunto não visto, né? Bastante alto também, né? E se eu for para esse cara aqui da direita, né? Vamos imaginar que eu tenho aqui alguns carinhas aqui, né? Aparecendo nesse comportamento que eu estou supondo, né? A gente vai ver que o erro de teste pode ficar bastante grande, né? Em função dessa oscilação, em função dessa variância, né? Esse cara aqui tem uma alta variância, já vou falar mais sobre isso, tá? Então, o que acontece é que esse cara tem um erro de treino baixo, mas ele tem um erro de teste alto, tá? E se eu for ver esse modelo aqui, né, que vai estar acompanhando aqui os dados, ele talvez tenha um erro de teste também não muito alto, né? Então, o que a gente quer chegar é sempre nesse compromisso aqui, né? Que é ter um bom acerto, né? Não ser tão ruim durante o treinamento e não ser tão ruim durante o teste. Ou seja, a gente quer escapar do cenário da direita, que é um cenário de sobreajuste, né? O tal do overfitting, onde eu tenho alta variância, né? Qualquer pequena mudança nos dados, o erro, principalmente de teste, muda muito, né? É isso que significa essa variância, né? Eu também quero fugir do cenário de underfitting, né? Onde eu tenho tanto um erro de treino de teste altos, né? Isso significa que o modelo tem um high bias aqui, né? Tem um erro inerente a ele aí que é bastante alto, né? Tanto para o treino quanto para o teste. Então eu quero escapar da direita vindo para cá e escapar da esquerda vindo para cá, né? Escapar da direita, ó, indo para esse modelo do meio, significa reduzir a complexidade.
Então, se eu reduzir essa complexidade aqui, ó, tirar esses termos daqui, o que vai acontecer é que eu vou chegar nesse cara aqui que parece ser mais adequado. Então, reduzir o overfitting significa reduzir a complexidade. E para vir desse high bias para o modelo do meio, eu tenho que aumentar a complexidade, né? Então, isso aqui que é o grande lance de machine learning. Por um lado, você tem que aumentar a complexidade, mas ela não pode ser demais a ponto de tornar o teu modelo um overfitting, né? Então, esse aqui que é o balanço sempre da área de machine learning, tá? E deep learning também. Deep learning é basicamente isso aqui, né? Você faz um modelo super complexo, super grande lá, né? Cheio de parâmetro, e aí coloca estruturas para evitar com que ele tenha overfitting. Isso aqui é meio padrão nessa área, né? Dúvidas sobre isso aqui, pessoal? Tá, eu queria saber uma coisa isso. A gente vai aumentando a ordem do polinômio até o erro de teste aumentar, ou isso a gente não tem como fazer? Eu já vou falar isso aí, tá? Mas a princípio, assim, ó, é, uma coisa que é importante você ter em mente é que o conjunto de teste você tem que supor que você não tem ele, tá? Tá. Então você não tem esse cara aqui. Não esquece ele, né? É o que eu sempre digo, assim, pega o conjunto de teste, guarda ele num lugar que você não caia na tentação de usar, tá? Mas o lance é o seguinte, se você não tem o conjunto de teste, você tem o conjunto de treino, você pode pegar uma parte do conjunto de treino e fazer com que ele se comporte como se fosse o conjunto de teste, que é o chamado conjunto de validação, tá? Mas eu já vou falar um pouquinho mais sobre esse cara aqui, tá? Então, isso, a tua pergunta já está na sequência aí, tá? Beleza. Professor, Pode falar. então, uma publicação que eu faça, onde eu peguei o conjunto de validação e ele foi aplicado ao modelo e Uhum, deu um erro baixo, eu estou uhum. afastando o overfitting. No conjunto de validação, sim, aham, você está reduzindo o overfitting. Você está mostrando que possivelmente aquele modelo não vai ter overfitting. Tá, ok. Porque muitas vezes o conjunto de validação ele é muito semelhante, né, ao conjunto total, né? Muito. Esse é um problema, né? O que que significa, né, você ter um conjunto de validação que seja representativo do conjunto de teste, né? O que que isso aqui garante, né, que esses caras têm uma similaridade? Isso aqui é super complicado, tá? Isso aqui está na fronteira da área de machine learning aí, tem um negócio chamado cross data sets aí, né, que é uma área bem ativa dentro, principalmente da parte de visão computacional, né, onde você tenta sempre trazer para conjunto de teste coisas que de fato estão bem próximas daquilo que o modelo vai encarar na realidade quando ele estiver funcionando na prática, né? E aí você também tenta colocar isso dentro do conjunto de validação, mas assim, isso aqui é uma arte, tá? Existem várias formas de fazer isso, cada área tem a sua, assim, né? Mas é um problema bem complexo. O papo é longo aqui também, tá? Assim, professor, desculpa estar insistindo nisso, Não, sem problema. mas assim existem, principalmente a parte de imagem e tal, a ideia de você fazer amostras artificiais, né? Uhum. Essas amostras artificiais, para você poder ter um conjunto total suficientemente grande para treino e teste, Aham. isso não pode vazar? Então, assim, ó, se você tem uma imagem artificial, aí eu vou inverter a pergunta para ver se você intuitivamente consegue resolver isso aí. Se você tem imagens que são geradas artificialmente, você deixaria elas no conjunto de treino ou de teste? Eu acho que eu deixaria no conjunto de treino. Isso, porque na prática você não vai encontrar imagens artificiais, certo? Sim. Então, se você tem imagens reais, deixa elas para o conjunto de teste, né? Porque é lá que você quer que o teu modelo funcione bem. Agora, é importante que você tenha também no teu conjunto de treinamento imagens reais, né? Porque senão pode ser que ele não aprenda suficientemente bem aquele tipo de padrão, né? Então, como eu te disse, assim, é difícil, sabe, achar não tem uma fórmula, né? Isso aí depende muito de teste, enfim, né? Tem que, às vezes, gerar vários conjuntos até você criar uma sensibilidade do que está acontecendo com o teu modelo, né? Ok, professor, obrigado. Beleza.
Tá, então só vou dar sequência aqui para um outro ponto, que é o seguinte. Então, eu falei do tal do bias e da variância, né? Então, o bias tem relação com o underfitting, né? E a variância com o overfitting, tá? Isso tudo aqui tem a relação com a história da complexidade do modelo. Número de parâmetros, tá? A grosso modo aqui, né? Que um modelo vai ter, tá? Então, o que que acontece? Quando você aumenta a complexidade, você reduz o bias, né? O teu erro lá de treinamento vai reduzir. Só que quando você aumenta a complexidade, a tua variância, o teu erro no teste também vai aumentar, né? Então, existe um ponto, né? Um compromisso aqui, né? Aonde você vai reduzir o máximo que você consegue do bias de treinamento, sem comprometer o erro do conjunto de teste, que é a variância, tá? Então, esse dilema bias-variância aqui, né, o overfitting, underfitting, ele tem relação com isso, né? Então, como que eu posso fazer para minimizar a variância, minimizar o overfitting? Então, isso aqui tem relação com um negócio chamado regularização, que daqui a pouquinho eu vou falar, tá? E como que eu saio de um alto bias até uma região boa aqui, né? Ou seja, como que eu aumento essa complexidade do modelo, né? Então, aqui também tem algumas dicas de como que a gente pode fazer esse processo. Em geral, o próprio aumento da complexidade do modelo resolve, tá? No caso de Deep Learning. No nosso caso aqui, tem outras técnicas que dependem de cada caso, que é o que eu vou mostrar na sequência, tá? Então, só para vocês terem uma analogia boa aí do que seria o bias e a variância, né? Isso aqui a galera usa bastante, apesar de não ser super aplicado aqui no nosso contexto, mas dá uma boa forma de você relembrar isso aqui sempre, né? Então, assim, se você tem um modelo que tem baixa variância e baixo bias, né, é um cara que está acertando perto do alvo no centro aqui, né? Todo mundo bem concentradinho aqui no lugar que é o que pontua mais, né? No melhor lugar possível, né? Se você tem um modelo que tem um bias baixo, mas uma alta variância, ele está perto do meio, mais espalhado, tá? Se você tem um alto bias e uma baixa variância, significa que ele está bem concentradinho, mas ó, está longe de onde deveria estar, tá? E o pior caso de todos, né? Está longe de onde deveria estar e está espalhado, tá? Então, esse é com alto bias e alta variância. Essa é uma analogia aqui para tentar fixar mais esse conceito, tá? Mas assim, ó, falou em bias é underfitting, falou em variância é overfitting, tá? E falou em variância é um modelo muito complexo, falou em bias é um modelo pouco complexo. Essas são coisas-chave, assim, no entendimento de... Às vezes você vai ler alguma coisa, esse tipo de coisa passa batido, né? Mas é uma forma de guardar aí essas relações. No caso de classificação, um pouquinho mais chato de ver isso, mas também esse meu exemplo aqui é um pouquinho mais raso, né? Mas só para explicar para vocês o que seria underfitting e overfitting no caso de classificação. Então, overfitting, imagina que eu tenho uma superfície de separação não linear, tipo a da semana passada, lá dos vídeos, né? Onde eu tenho uma coisa super complexa, assim, ó, que separa uma classe da outra, ó, com 100% aqui, ó, de acerto, né? Mas, você vê que se eu tivesse, por exemplo, uma bolinha aqui, ó, eventualmente estaria errada, né? Ou qualquer mudancinha aqui, se essa bolinha viesse para cá, ele já ia acertar, né? Então, esse cara aqui, para dados de teste, ele teria uma alta variância, poderia acertar ou errar ali em grandes proporções, né? Então, esse excesso, vamos pensar assim, de variações abruptas ali, né, na superfície de separação, tem uma relação com sobreajuste, né? O underfitting seria, no caso linear, aqui vamos pensar que eu estou fazendo uma reta de separação, mas estou colocando essa reta num lugar totalmente inapropriado, né? Sei lá, vamos supor que eu estou aqui, ó, com esse problema aqui de separação, né, onde a minha reta ideal seria essa, e eu venho por algum motivo, no meu treinamento, coloco ela aqui, né? Então, tanto no treino quanto no teste, meu desempenho vai ser horrível, né? Então, esse também é um caso de underfitting. E o apropriado, ó, cometo alguns erros no treinamento, mas parece que talvez no teste aqui ele vai ter um desempenho mais adequado, né? Isso aqui seria a interpretação para o caso de classificação, né? É difícil ver isso na prática, a gente vai ver isso de maneira indireta, né? Então, o diagnóstico para essas coisas aqui normalmente é um diagnóstico indireto, né? Eu não consigo, né? Em geral, a gente não tem só duas features, né? Se tivesse, seria relativamente simples de ver. Mas como a gente não tem, então a gente precisa outras ferramentas de diagnóstico que daqui a pouco eu chego lá, tá? Tô só dando a intuição para vocês por enquanto.
Aí, beleza, né? O nosso problema, então, vou para o caso mais crítico aqui, que é o caso de overfitting, tá? Então, o caso mais recorrente, né? Então, a doença mais comum aí dos modelos de machine learning é o tal do overfitting, né? E ele é o que, em geral, tem um diagnóstico um pouquinho mais chato, porque essa história de olhar só o conjunto de treino de teste nem sempre ele é efetivo, tá? Então, assim, qual que é a maneira mais clássica de você reduzir overfitting? Overfitting tem a ver com complexidade, tá? Então, o que eu quero é tentar reduzir ou atenuar a complexidade. A ferramenta matemática, né, dentro do contexto de machine learning, que efetua essa atenuação da complexidade é uma coisa chamada regularização. Então, toda vez que vocês ouvirem o termo regularização no contexto de machine learning, significa que você está tentando, de alguma forma, atenuar a complexidade. Tá? Se eu for resumir para vocês a área de machine learning e deep learning nesse cenário aqui, em poucas palavras, principalmente deep learning, tá? A regra que se aplica é a seguinte: você faz um modelo super complexo, super profundo, cheio de camadas, cheio de parâmetros, e aí você, dentro desse modelo complexo, regulariza ele. Então, você aumenta a complexidade para reduzir o bias, escapar do underfitting, só que isso vai te jogar para uma situação de overfitting, então você inclui mecanismos de regularização para diminuir essa complexidade e tratar o overfitting. Tá? Então, o que é a regularização? A regularização ela é uma penalização para modelos que são desnecessariamente complexos. Tá? O que significa ser desnecessariamente complexo? Significa que eu vou olhar para um modelo complexo aqui, ó, e vou falar o seguinte, ó, ao regularizar esse modelo, ao aplicar uma regularização, eu vou falar, ó, tente reduzir o erro, fazer o que você está fazendo aqui, né, que é minimizar esse J, mas eu vou colocar uma outra parcela aqui que vai dizer o seguinte, ó, não olhe só para a minimização desse erro. Se você olhar para ela, você vai chegar nesse cara aqui. Tente chegar nesse cara, né, com erro baixo, mas se possível, tente cortar parcelas desses caras aqui. Né? Tente deixar ele menos complexo. Como que ele pode fazer isso? Ele pode tentar colocar valores bem baixos para esses tetas aqui, ó. Vamos supor que esse cara aqui, supondo que as features estão numa mesma escala. Putz, isso aqui é um troço que dá um nó na cabeça às vezes, mas supondo que essas features aqui estão sempre na mesma escala, tá? Como eu tenho uma só, fica mais fácil enxergar isso, né? Mas vamos supor que esse teta aqui vale 1, esse teta 2, 1,8, e esse cara aqui, ó, quando eu aplico a regularização, ele vale 1e na menos 6, ou menos, sei lá, 10. E esse cara aqui, 1e na menos 12, alguma coisa assim. Então, esses caras aqui, eles são super pequenininhos em relação a esses caras aqui. Porque a regularização penalizou essa complexidade, já vou mostrar como que ela faz isso, né? Mas ela penalizou essa complexidade e ela vai falar assim, ó, talvez esses caras aqui então sejam de fato irrelevantes para o teu modelo. E aí você pode se preocupar em usar menos parâmetros. Então você parte de um modelo complexo, treina um modelo complexo, mas a regularização está sempre meio que puxando ele para baixo, né? Falando assim, ó, não é por aí, né? Talvez tem valores de teta aí que não precisam ser altos. Tá? Meio que esse que é a ideia da coisa. Isso aí vocês conseguem entender, pessoal? Dá para acompanhar esse raciocínio aí? Não estou falando ainda como, só como que se faz matematicamente, né? Estou falando só da intuição. Essa intuição fica clara, hein? Ou tem alguma dúvida? Pode perguntar aí, gente. Não sei Tá se estou beleza, sendo claro. professor. Então beleza. Então tá, olha só, como é que a gente pode penalizar, então, um modelo complexo, tá? Como que a gente faz a regularização? Essa que eu vou mostrar para vocês é uma, tá? Uma regularização possível, existem várias, tá? Mas essa é a mais clássica e a mais recorrente de todas, tá? Essa regularização é chamada regularização L2, tá? Porque ela tem um lance ali de usar a norma L2, né? A norma lá da álgebra linear, tá? Norma L2 lá que
é a grosso modo aqui a distância euclidiana, tá? Tem relação com a distância euclidiana, a norma de um vetor com a norma L2 é basicamente o tamanho daquele vetor lá, né? E como que ele faz isso, né? Então ele vai modificar a função aqui, né, de custo, né, que vai minimizar o erro de treinamento lá, né? Então se eu olhar essa parcela aqui é o meu erro de treinamento, e ele vai adicionar um outro termo aqui, ó, que é a norma desse cara aqui, né? Que é basicamente pegar aqueles parâmetros ali, elevar ao quadrado, somar e tal, né? E ponderar com um parâmetro aqui, né? Na verdade, esse aqui é um hiperparâmetro, daqui a pouco eu vou explicar mais esse negócio aí, que a gente seta esse cara a priori. Então, a gente, como usuário desse método, tem que dizer, ó, eu quero que ele considere 10% desse fator, 20%, 1% desse fator, sei lá, né? Porque isso aqui são coisas diferentes, né? Uma coisa é um erro e outra é uma outra parcela, então, né, para não bagunçar demais, a gente tem esse chamado parâmetro de regularização, tá? E o que significa eu somar esses valores ao quadrado, ó? Eu estou tentando, ao mesmo tempo, quando eu minimizo esse cara aqui, eu tento minimizar o erro de treinamento, mas eu também tento minimizar o tamanho desses caras aqui. E o que esse tamanho reflete? O tamanho, ou, né, o valor desse cara, a magnitude desse cara, o que ela reflete? Ela vai dizer o seguinte, ó, quanto menor vai ser esse J aqui, menor vão ser os valores desse θ aqui, né? Ele vai tentar buscar a solução com menor erro de treinamento, mas também os menores θs. É como se fosse, olha só, é como se fosse aquelas restrições, quando eu falei lá de otimização, né? Usando o multiplicador de Lagrange. Tá? Não vou embaralhar a cabeça de vocês com essa relação, porque essa aqui também dá uma atrapalhada, mas, né, só para dar esse link aí, que talvez alguns de vocês podem achar importante essa conexão. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar minimizar esse erro de treinamento e pegar os menores θ possível, né? Então, os valores de θ vão ser pequenininhos. Então, nessa minimização, alguns vão ser, inclusive, menores do que os outros, a ponto de eu falar assim, bom, esse cara aí, então, eu posso até descartar. Então, eu estou tentando minimizar o erro de treinamento e deixar os valores de θ pequenos a ponto de repente, eu conseguir até descartar alguns valores que são mais complexos. É possível ter algum parâmetro para o J ali, em vez de começar do 1, começar do 3, 4, por exemplo? Você diz esse índice aqui? Não, não Oh, o I ali, o J. J, onde é que tá o J? Ah, tá. Que então, o problema é o seguinte, né? Assim, eu entendi o que você quis dizer, né? Tipo assim, você falou assim, eu vou tentar começar as ordens mais altas do polinômio aqui, eu vou tentar cortar elas fora. Para esse caso aqui faria até sentido, né? Mas o problema é o seguinte, num ponto de vista mais amplo e mais geral, você vai ver que daqui a pouco isso aqui vai aparecer em outros modelos que não são necessariamente polinômios, né? E aí não é necessariamente o cara lá da terceira, quarto grau que você vai querer cortar, eventualmente pode ser esse cara aqui. Porque o modelo tem uma formulação diferente, entende? Entendi. Mas o que importa é que você vai estar reduzindo a complexidade. Não importa quem ela é, se ela é de maior ordem ou não é, né? Mas quando você coloca regularização, você tenta sempre reduzir essa complexidade. Uhum. Beleza? Beleza. Então, esse é o padrão clássico de regularização L2. O que ela significa? Ela significa que você vai minimizar o erro junto com a penalização para valores excessivamente altos dos parâmetros que ele está aprendendo. Tá? Essa é a interpretação desse cara aqui. Então, ele vai tentar tirar dessa situação e jogar para cá. Tá? Bom, uma outra interpretação que tem que é legal é o seguinte: esse parâmetro, como é um parâmetro que a gente escolhe a priori, né? Ele também permite a gente observar algumas coisas, né? Então, por exemplo, se eu fosse plotar um gráfico onde eu vou variando o meu lambda aqui, né, que é o parâmetro de regularização, e eu fosse olhando alguns erros aqui, ele tem algumas coisas que são bem interessantes, né? O lambda, né, o parâmetro de regularização, quanto maior ele for, né, mais ele vai dar importância, mais ele vai, digamos,
ponderar ali, né, a parte de regularização em detrimento ao resto, tá? E essa análise, ela é um pouquinho chata de fazer matematicamente, né? Teria que abrir um pouco mais isso aqui para convencer vocês, né? Mas ela tem uma interpretação legal que é o seguinte, ó. Se a gente pegar, né, por exemplo, nosso conjunto de treinamento inteiro aqui, tá? Separar uma parte do conjunto de treinamento para ser o teste. Então, esse cara aqui eu venho, arranco fora, né, deixo guardado para usar depois. E no meu conjunto de treinamento eu vier aqui separar uma parte desse conjunto de treinamento e usar essa parte, essa parcelinha aqui de validação, né? Que é o conjunto de validação, então? É um conjunto que tenta ser parecido com o conjunto de teste, ou seja, ele não vai ser usado efetivamente para treinar o modelo, mas ele vai ser usado para avaliar o modelo. Eu não posso usar o conjunto de teste para avaliar o modelo, porque senão eu estou roubando, né? Eu estou pegando uma coisa que a princípio seria não vista e transformando ela em vista, né? Mesmo que ele não seja usado para treinar, se ele está sendo usado para avaliar o modelo durante o treinamento, também é uma forma injusta aí de avaliação. Então, eu esqueço o meu conjunto de teste, não tenho mais esses dados aqui, e faço de conta que o meu conjunto de validação se comporta como conjunto de teste. E aí eu uso só essa parte de cima aqui para treinar o modelo. Então, o que eu faço? Eu pego um lambda aqui, seto um valor para ele, treino o modelo com aquele valor ali, só com esse miolinho aqui dos dados, e uso essa parte da validação para avaliar quanto que é o erro do treinamento, que é essa curva em preto aqui, e da validação. E aí vou mudando esse lambda, né, e repetindo esse processo com esse conjunto de treinamento e esse de validação, né. E aí, se a gente for vendo ao longo dos valores de lambda aqui, né, à medida que eu aumento vario esse lambda aqui, né, eu observo algumas coisas interessantes. Então, por exemplo, o conjunto de validação, a partir de um ponto aqui, né, ele tem uma mudança de comportamento, né, ele começa a crescer enquanto o treinamento continua reduzindo, tá? Esse tipo de análise aqui, tá, essa característica aqui, ela é muito específica para o modelo que eu estou mostrando aqui, tá? Não estou detalhando essa análise, teria que abrir bem mais ela para justificar por que a curva tem essa cara, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, esse tipo de análise, esse tipo de ferramenta aqui, vai permitir a gente construir um mecanismo, assim, não é formal, não é matemático nem nada, mas um mecanismo para diagnosticar alto bias, né, ou seja, underfitting ou alta variância, overfitting, né, quando o erro de conjunto de validação começa a subir a partir de uma determinada parametrização, tá? Então, essa análise aqui vai fundamentar uma coisa que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, que é super comum nos dias de hoje, né? Existe um termo que é meio ruim o termo, mas enfim, né? É análise de curvas, tá? Para diagnóstico de overfitting e underfitting. E ela encontra fundamento nesse tipo de característica aqui, né? Olhando o conjunto de treinamento e de validação, o erro ao longo de vários valores aqui de regularização permite a construção de um negócio um pouquinho mais automático para essa análise, tá? Então, daqui a pouco eu vou mostrar a análise de curvas, eu só queria mostrar da onde que ela vem, né? Ela tem fundamento desse tipo de análise aqui. Isso aqui, quando eu voltar lá para redes neurais, eu vou voltar para esse tópico, eu vou discutir de novo ele, tá? Por enquanto, eu vou deixar ele na gaveta aqui e a gente vai ficar focado nesse papo aqui, tá? Eu já vou apresentar para vocês isso aí. Deixa eu só, antes de eu falar da análise de curvas, falar de uma outra coisa que agora eu preciso voltar algumas aulas atrás aí, né? Que a gente falou lá da regularização bem rapidamente quando eu apresentei Logistic Regression lá, né? E SVM e tal, e eu queria voltar para esses caras aí, inclusive nos códigos que eu deixei para vocês lá, tinha regularização, né? E talvez agora vai ficar um pouquinho mais claro o que ela significa para cada um dos modelos, tá? Então, na Logistic Regression, tá? Quando eu incluo um parâmetro de regularização, então, olha só, estou colocando um parâmetro de regularização aqui que é L2, tá? Só que eu estou com uma notação vetorial, ó, também isso aqui já é legal para vocês se forçarem, né, o entendimento, né? O que é regularização L2? Eu vou pegar, elevar ao quadrado cada elemento do vetor e somar. Então, é a soma dos quadrados ali, né? Então, estou só numa notação aqui, ó, vetorial, que é multiplicando o vetor transposto por ele mesmo, né? Isso aqui vai dar um número, né? Que é a soma dos quadrados.
Tá? Então, é só uma outra forma de enxergar a regularização L2. Outra forma que a galera usa, né? A notação da norma mesmo, né? Norma L2 lá, né? Às vezes se usa ao quadrado, porque tem uma raiz lá, né? Na fórmula da norma, né? Então, isso aqui também é uma outra representação para regularização L2. Né? Notação matemática só, né? Aí, beleza. Então, o que ele faz lá na Logistic Regression? Ele vai pegar aquela loss function que a gente viu lá, né? Falei lá, lembro, vocês devem lembrar lá que ficou um tempão falando da loss, né? Que é o negativo do log likelihood lá, né? Então, pega aquela loss que é o erro de classificação, então o erro de classificação de treinamento está aqui, né? E a regularização L2 está aqui, tá? Então, eu simplesmente vou lá e somo com um parâmetro de regularização uma regularização L2. Esse aqui é o jeito mais tradicional de fazer regularização, tá? Qual que é o efeito que isso tem na Logistic Regression? Vou pegar o caso unidimensional aqui, ó, onde eu tenho uma classe aqui e a outra lá, né? E eu quero usar a função logística para separar uma classe da outra, tá? Lembra que a Logistic Regression aqui é um modelo linear, então, no fim das contas, isso vai ser uma reta, né? Só que ela está relacionado à função logística, né? Uma curva de probabilidade. Então, a reta, o ponto de separação, que é esse carinha que está aqui, né? No caso unidimensional, é só um valor, né? No caso bidimensional, que vira uma reta, um multidimensional, um plano, hiperplano e tal, né? O que muda aqui, né? Então, quando eu coloco a regularização nesse cara aqui, é que eu mudo a forma da função logística. Então, quando eu tenho uma função logística que ela está sendo, assim, super íngreme, assim, né? Uma transição muito abrupta, igual essa em vermelho que eu estou desenhando aqui, ó. Então, estou indo da classe 1 para 2 bem abrupto, né? Qualquer coisinha para cá eu estou numa classe, qualquer coisinha para lá eu estou na outra, né? Então, tem uma alta variância nessa região aqui, né? Então, essa alta variância tem a ver com overfitting para esse modelo. Então, veja que é uma interpretação um pouquinho diferente, né? Ó, vou redesenhar aqui, ó. Imagine que eu tenho, sei lá, como se fosse quase um degrau aqui, né? De uma função de uma classe para outra, né? Então, se eu tenho um exemplo que está aqui, ele já pertence a uma classe, e um cara que está bem pertinho já pertence a outra. Isso poderia acontecer nessa região, poderia acontecer em outra região mais para frente lá, né? Mas essa alta variabilidade aqui da função logística, né? Ou seja, a transição abrupta da função logística, ela está relacionada com overfitting no caso da logistic regression, né? Vejam, como eu falei, uma interpretação um pouco diferente daquele exemplo que eu dei antes ali por caso não linear lá, né? De overfitting para classificação. Tá? Por outro lado, aqui, ó, o que eu tento buscar sempre, né? Quando eu faço essa transição da Logistic Regression. Eu tento sempre fazer uma transição suave, né? Ó, deixar os caras aqui que estão pertencendo a uma classe com um valor baixo de probabilidade, mas a transição ela é suave até a outra classe que vai ter valores mais altos de probabilidade para outra classe, né? Então, quando você usa esse termo aqui de regularização na regressão logística, o que ele está tentando, na verdade, fazer é uma transição suave da função logística lá, né? Uma classe em relação a outra. Veja que a reta, em geral, né, ela não, pode não mudar muito, né? No fim das contas, o que eu quero dizer é o seguinte, ó. O que eu estou tentando quando eu faço essa transição suave da regressão logística é tentar colocar a reta numa região ali, né, que seja meio que o meio do caminho entre as duas classes. Parecido com o que a SVM faz, né? Então, quando eu regularizo, eu não jogo nem muito para lá, né, nem muito para cá. Né? Tento colocar aqui uma separação, assim, mais ou menos razoável, né, desses caras aqui, para tentar ter um bom acerto quando eu tiver meu conjunto de teste. Né? Mas, assim, uma maneira de ver, né, uma maneira de diagnosticar se o teu modelo de logistic regression está com overfitting é verificar se existem valores de probabilidade, né, para padrões que estão muito perto da fronteira de separação, que saltam de um valor de, sei lá, 0 para 1 muito rápido.
Então, você pode olhar os valores, você pode pegar lá todas as probabilidades, gera um vetor, né? Beleza, gera o teu vetor lá. E aí você vai ver, por exemplo, para os caras que estão mais perto da superfície de separação ali, né? Mais no limite ali, né? A transição de probabilidade para esses caras é suave ou é abrupta? Se for abrupta, pode ser que você esteja com overfitting. Tá? Esse que seria a maneira de diagnosticar a logistic regression. Tá? Isso é difícil de fazer, tá? Daqui a pouco na análise de curvas eu vou mostrar uma maneira genérica, tá? De fazer isso para qualquer modelo. Mas como eu falei lá da logistic regression, acho que vale a pena recapitular essa definição e mostrar para vocês o que, que ela significa aqui do ponto de vista da solução da logistic regression. Poderia fazer o mesmo para SVM, né? Então, eu até comentei rapidamente isso para vocês lá, né? Esse parâmetro C, né, lá da SVM, quando ela permite a separação não linear ali, né? Quando ela permite erros de classificação para separação não linear, esse parâmetro C aqui, ó, eu falei para vocês que quando ele é alto, ele diz o seguinte, ó, eu não quero nenhum erro de treinamento, né? Então, um alto valor desse parâmetro C aqui, ele vai fazer com que se separe uma classe da outra aí perfeitamente. Porém, né, esse cara aqui, que é o que está causando o deslocamento dessa reta, ele está meio que penalizando, né, uma solução que poderia ser essa daqui, né? Então, se eu colocasse um valor pequeno para o C, ele eventualmente ia errar esse cara, mas parece que talvez esteja mais razoável. Talvez esse cara aqui realmente seja algum outlier, algum erro ali de medição, inclusive, né, que botou ele para lá, e não vale a pena você sacrificar todo mundo em função dele, né? Então, o parâmetro C, ele também pode ser observado como um parâmetro de regularização, né? Ó, se eu estou olhando aqui, eu não estou permitindo nenhum erro. Se eu estou olhando aqui, eu estou permitindo algum erro, mas estou favorecendo o conjunto de testes, porque eventualmente novos exemplos que apareçam aqui, né? Pode ser que seja cruz aqui, sei lá, e o bolinha aqui, então parece que está uma separação melhor para o conjunto de teste, tá? Então, esse parâmetro C aqui lá na SVM, ele é um parâmetro de regularização. Pode ser interpretado como um parâmetro de regularização, tá? Agora, uma outra coisa muito forte da SVM é o seguinte, ó. Agora, se vocês pararem para pensar aqui, ó, esse outro termo aqui, ó. Vocês lembram que esse cara aqui, quando combinado com a restrição, ele era a margem máxima? Lembra que eu expliquei que a gente chegava na margem máxima, transformando o problema lá, colocando isso numa restrição e deixando esse valor aqui da norma do W, né? Umas aulas para trás lá eu fiz essa definição passo a passo aqui, né? Então, se a gente olhar a SVM, ela tem, na verdade, duas parcelas. Ó, isso aqui é a norma do vetor W, né? Isso aqui é uma norma L2, do parâmetro. Então, isso aqui também é regularização, né? Então, a SVM, na verdade, ela tem duas parcelas que, de fato, estão regularizando o modelo, né? E isso existe uma prova matemática por trás de que esse tipo de solução, de fato, vai sempre fornecer, desde que você escolha um C adequado, né? Uma solução que, para o conjunto de teste, vai ser sempre, vou colocar entre aspas, a melhor, né? Entre aspas, a melhor. É porque ele é um modelo inerentemente regularizado, né? Ele tem a regularização aqui e tem a regularização aqui. Se você olhar só para essas duas parcelas, você pensa, tá, ele só regulariza, né? Mas tem que lembrar que não, né? Que tem as restrições lá que forçam o acerto de classificação. Então, o acerto de classificação da SVM está nas restrições do problema de otimização. E a função de minimização lá, que a gente vai minimizar, ela tem duas parcelas de regularização. Meio confuso, mas é uma conclusão importante para a SVM. E também uma outra coisa que pode acontecer na SVM não linear, lembra que nos vídeos da aula passada eu falei lá do kernel, né? Então, lá eu deixei a definição do kernel para vocês lá, né? Que o kernel permite a construção de uma separação não linear, tá? Se a gente lembrar do kernel gaussiano lá, vou escrever ele rapidinho aqui, ó. Da aula passada, lá é uma distância euclidiana entre dois vetores e tal, né? Então, tem um expoente aqui e tal, beleza? Mais ou menos isso aqui. E ele tem um parâmetro que é o sigma, que controla, é um parâmetro que eu tenho que definir a priori, né, também.
Então, ele vai controlar ali como que esse mapeamento, essa medida de distância é feita com o kernel, né? Esse cara aqui, ó, quanto maior ele for, quanto mais eu aumento esse sigma aqui, mais suave fica a minha separação não linear. E ele também reduz o overfitting. Então, quando eu tenho um cara, um valor alto, né, estou aqui com um sigma de 0,5, ó, eu tenho uma separação não linear aqui, né, mas ela não é abrupta. Até tem uns erros de classificação aqui, mas tudo bem, tá? Quando eu reduzo esse cara aqui, né, esse valor aqui é 0,25, opa, esse aqui é 5, perdão, 5 para o sigma, esse aqui é 0,25. Eu consigo uma coisa super localizada ali, né, mas que qualquer pequena mudança ali eu posso errar a classificação, tem alta variância. Então, um valor alto de sigma, ele também gera overfitting. Tá? Então, veja que existe uma interpretação para SVM, para o C e para o sigma lá do kernel, né? Se vocês não viram a aula passada de métodos não linear, tem que resolver isso para ontem, rapaziada. O vídeo está lá, se tiverem dúvida, me acionem. É uma aula bem importante, tá? Então, existe uma interpretação para SVM do que é overfitting, existe uma interpretação para logistic regression. Existe uma interpretação também para as árvores de decisão e random forest que eu expliquei na aula passada. Né? No caso das árvores de decisão, uma coisa que a gente pode observar, que acontece muito no overfitting aí, né, é quando você tem uma árvore muito profunda, né, que vai acontecer que lá no final você vai ter basicamente só, nos nossos folha aqui, só exemplos de uma determinada classe, né, e quando você tem uma árvore menor, né, você reduz ali o comprimento daquela árvore, nos nós folha você vai ter a maioria de uma classe, mas você vai ter exemplos de outras classes, né? Então, a profundidade de uma árvore de decisão impacta no overfitting, né? Quanto mais profunda, mais específica ela vai ficando, né? Mais ela vai ter uma especificidade, e aí lá no fim, eu trocar o último if else aqui, ó, se eu trocar ele vai para uma classe, e se eu pôr o outro ele vai para outra. Então ele tem uma alta variância ali, qualquer coisinha que mudar, ou ele joga para uma classe ou ele joga para outra, né? Ao passo que aqui, eventualmente, né, eu posso cortando a árvore antes, eu consigo reduzir essa variabilidade, né? Eu eventualmente posso ter mais erros de treinamento ali, mas eu consigo ainda assim classificar como uma determinada classe, né? E ter if elses aqui menos abruptos, né, para essa separação. Então, a regularização que eu posso fazer numa decision tree lá, né, é vir aqui e cortar ela antes. Tá? Claro que isso aqui tem um impacto, tem que analisar, né? Então, essa é uma interpretação já, ó, veja, diferente para a árvore de decisão. Por isso que cada modelo você tem que conhecer ele para saber o que fazer, né? Não existe uma. Eu vou mostrar uma regra geral, né? Mas se você quer estudar a fundo, se você quiser resolver efetivamente o problema de um modelo em específico, você tem que abrir ele para entender o efeito que tem o overfitting dentro dele, né? Estou dando uma ideia geral para os modelos mais clássicos aqui, só para, né, ficar um pouquinho mais claro para vocês. Tá? Vou falar. Professor, Fala aí. mas aí no Random Forest, que eu tenho um monte de árvore aí, eu também tenho que determinar, assim, de maneira linear para todas as árvores onde eu vou cortar? Não, então, aí que tá, eu ia falar exatamente isso agora. O Random Forest ele tem uma outra interpretação. Porque o Random Forest, cada árvore, ela pega uma parte das features e uma parte dos dados. Então, ele, na verdade, individualmente, ele já tem uma característica inerentemente de underfitting, tá? Porque cada árvore individualmente do Random Forest é ruim, né? Ele vai ter um erro de classificação bem ruim, ó. A interpretação tá aqui, ó. Cada vermelhinho desse aqui é uma árvore do Random Forest. Que se eu olhar para a regressão que eu quero fazer, que é essa preta aqui, é horrível, concorda? Claro. Então, o Random Forest, o fato de você somar a contribuição de cada árvore ruim individualmente, vai naturalmente fornecer uma suavização. Então, o Random Forest ele é naturalmente regularizado no sentido que quando ele soma a contribuição de cada árvore, essa soma é que vai trazer a suavidade.
tá? Então, quando você vai controlar, né, mas ele também tem overfitting. O que ocorre no overfitting do Random Forest? Quando você usa poucas árvores. Então, em geral, quanto mais árvores você usa, mais suave ele fica, tá? Então, mais ele tem uma separação menos abrupta. Então, a quantidade de árvores na Random Forest é o que define a complexidade ou a regularização ali, tá? É contraintuitivo, né? Porque mais árvores significa mais parâmetros, mas como cada árvore individualmente é ruim, quando você soma elas, a soma ela suaviza, tá? Eu achei bastante intuitivo, professor. Eu não achei Né? contra-intuitivo, não. Ela é contraintuitivo porque quando você aumenta a complexidade, você aumenta o overfitting. Quando você Se aumenta o for número de parar para pensar árvores, assim. então, nesse sentido que ela é um pouquinho complexa, assim, sabe? Mas se você entendeu o que eu quis dizer ali com relação à suavidade, aumentando o número de árvores, né? Dá para olhar por aqui, né? Quanto mais árvores você tiver, mais suave Uhum. você vai chegar ali, né? Na solução, né? Então, esse seria o caminho para Random Forest, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, garantir que eu estou tendo o mínimo de overfitting, eu posso fazer um experimento onde eu vou progressivamente aumentando o número de árvores do Random Forest. Pode. Uhum, Uhum. Perfeito, professor. Obrigado. uhum. Beleza. Então, olha só, falei um pouco da Decision Tree da Random Forest, falei um pouco da SVM, que tem uma outra interpretação, da Logistic Regression, que é uma outra interpretação, tá? Então, né, isso aqui meio que já, para vocês ficarem espertos aí, que, né, não é, entender a regularização depende muito do modelo também, né? E entender o overfitting e o underfitting também depende do modelo, né? Por isso que é importante conhecer aquilo que você está mexendo, né? E, de novo, não ficar simplesmente selecionando esses parâmetros aqui na loucura, né? Que muito provavelmente você não vai chegar em lugar nenhum, né? Então, conhecer isso aqui sempre ajuda, né? Sempre dá uma interpretação bem importante, né? Lembra que eu falei para vocês que a partir dessa curvinha aqui eu vou tentar chegar no negócio que eu falei chamado análise de curvas, né? Então, para eu chegar lá, que é, digamos, uma forma genérica de analisar independente do modelo, né? Eu só vou colocar uma outra definição aqui, que é falar da validação cruzada, tá? O que é a validação cruzada? Né? A validação cruzada é uma forma de você organizar teu dataset, né, para que você tenha maneiras de ter um conjunto de validação e, eventualmente, poder selecionar o que eu vou explicar aqui na sequência, que são os hiperparâmetros, né, a partir desses conjuntos de validação. Né? Então, deixa eu só ver se eu estou com uma coisa aqui que é... Tá. Vou deixar para falar mais adiante, então, que eu tenho um slide ali adiante. Então, é o seguinte, ó, o que é a validação cruzada? A validação cruzada, eu pego o meu dataset original, né? Vou explicar primeiro a holdout, que é um caso só, tá? Depois eu vou explicar uma definição mais geral para ela. Então, o que é essa holdout? Eu pego o meu dataset original, divido ele, sei lá, 80% para treinamento, 20% para teste. Número que a galera normalmente usa. 90% 10, né? Se você tem poucos dados, eventualmente 90-10 é melhor, né? Ou 70-30 se você tem bastante dado e tal. Então, 80-20 aqui é o padrão. Daí você pega o teu conjunto de teste aqui, ó, e você esquece ele, né? Você descarta, né? Tira fora, né? Esse cara você tem que fazer de conta que não tem. Aí os teus 80% que sobrou aqui, que é o de treinamento, você vai redividir. Essa redivisão vai ser o treinamento efetivamente, que você vai usar para treinar os modelos, e o que eu expliquei antes ali, o validação. Também pode ser um 80-20 aqui, né? É uma divisão geral. Tá? E o de teste está esquecido. Tá? Aí, o conjunto de treinamento você vai usar para treinar o teu modelo, tá? E o de validação para avaliar. Avaliar o quê? Vamos supor que você está usando regularização, tá? Ou você está treinando a tua SVM, e você não sabe qual que é o melhor valor para esse C aqui, você não sabe qual é o melhor valor de sigma. Tá? Então, sei lá, você começa com um para esse cara aqui e um para esse cara aqui. Tá? Atribuiu esses valores, como que você vai fazer? Você vai treinar o teu modelo com um para o C e um para o sigma,
e você vai usar o teu conjunto de validação para avaliar. Ah, sei lá, beleza, fiz esse primeira combinação ali, ó, vou fazer uma tabelinha, C e sigma. Coloquei 1 e 1. E o meu desempenho do modelo ali foi, sei lá, 30%. Beleza, tem um resultado. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou mudar o C para 2, vou manter o sigma em 1. Vou pegar o mesmo conjunto de treinamento, rodar agora com esses novos hiperparâmetros. Então, olha só, definição aqui, ó. O que que é um hiperparâmetro? Vou dividir em duas classes, tá? Parâmetro é aquilo que o modelo aprende, o W que a gente está usando ali, θ, né? Que quando eu otimizo o modelo, minimizo o erro de treinamento, eu vou aprender isso aqui. E um hiperparâmetro são coisas que eu defino como usuário, né? A priori lá, mas que impactam no valor desses caras aqui. Mexendo no C e no sigma, eu impacto lá, né? E impacto no desempenho consequentemente. Então, um hiperparâmetro seria uma coisa que eu defino a priori e que controla indiretamente o resultado dos parâmetros. Tá? Então, o C e o sigma aqui podem ser interpretados como hiperparâmetros. Tá? Então, troquei o valor de C, retreinei o modelo, avaliei na minha validação, deu 80%. Beleza, melhorou. Aí eu vou fazer uma série de experimentos aqui, ó. Fazer um monte de coisa aqui, avaliar um monte de coisa aqui, e vou chegar num resultado lá que, no melhor dos casos, deu 93%. Opa, beleza. Então, se eu cheguei nesse modelo aqui com esse par de hiperparâmetros, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou pegar esse conjunto de treinamento inteiro aqui, ó, vou usar o meu melhor C e o meu melhor sigma para treinar com esse cara aqui, e aí vou avaliar quanto que daria no conjunto de teste. Tá? Esse é o procedimento. O conjunto de teste ele entra só na estimação final da performance. Tudo que eu usei aqui no meio para selecionar hiperparâmetros é validação. Tá? Se você está usando o conjunto de teste para selecionar hiperparâmetros, você está fazendo errado, está roubando. Tá? Aqui eu estou fazendo um negócio chamado holdout cross-validation, tá? Que é só fazer essa separação aqui, treino, teste e validação. Tá? Existe um negócio chamado k-fold cross-validation, tá? Qual que é a diferença do k-fold? Ao invés de eu ter um único split treino, validação, treino, teste, né? Eu posso pensar o k-fold aqui nesse nível, ou eu posso pensar no nível de treinamento e validação. Serve para os dois, tá? O que que ele faz? Ao invés de eu ter uma separação, por exemplo, treino-teste, eu posso ter várias, por exemplo, 10. Então, se eu usar 10, vira 10-fold, né? Se eu usar 5, vira o 5-fold, e assim sucessivamente, né? E aí, ao invés de eu avaliar o desempenho em um único subconjunto de teste, eu vou pegar todos esses subconjuntos e fazer uma média. Aí fica um pouco menos suscetível a uma escolha arbitrária do teu conjunto de teste, né? Então, dá uma certa robustez ali para a tua avaliação. Poderia ser dentro do conjunto de separação treino-teste, mas eu também posso usar um k-fold aqui dentro do treinamento e validação. E aí, ao invés de usar um único conjunto de validação para avaliar os hiperparâmetros, eu uso vários. Professor, Pode falar. desculpa, é que o senhor está pegando bem no nervo do meu projeto, por isso que eu estou fazendo toda a pergunta. Mas, cara, pergunte, pelo amor de Deus, né? Então é o seguinte, que numa situação onde eu tenho poucas amostras de uma classe, tu faz uma classificação, eu tenho pouquíssimas amostras. Esse five-fold poderia, por exemplo, fazer um conjunto de teste mais robusto? Sim, pode fazer mais robusto, né? Só que é sempre importante você pensar que esse split 80-20 é bom você sempre fazer por classe, né? Não 80-20 do teu dataset inteiro, porque senão, eventualmente, você pode até deixar alguma classe de fora, concorda? Porque Sim, é mas aleatório, inclusive né? tem no Scikit-learn, tem lá um negócio que já Isso, separa e embaralha proporcionalmente, né? Mas, isso. professor, se eu fizer o five-fold, eu não estou treinando com o meu teste? Não, porque assim, ó, se você fizer o teu five-fold aqui, ó, tá? Você só vai usar o modelo treinado e avaliado em cima do conjunto de teste, né? Ele é fixo, né? Teu modelo treinado é fixo. Você só está usando o conjunto de teste para avaliar aquele teu modelo. Tá? Então, eu acho que eu não entendi o five-fold. Então, assim, ó, vamos lá. Vamos supor que eu peguei, né, o meu conjunto de treinamento
treinei Aham. tudo com isso daqui e deixei o teste de fora. Esse é Mas, um mas isso aí, desempenho. tá, mas isso aí, toda essa linha que o senhor colocou na primeira interação é tudo treinamento. Esse preto não, esse é teste. Tá, ok. Então Aham. esse cara caiu fora. Treinei aqui e avaliei, deu esse desempenho, beleza? Uhum. Tá. Agora eu vou trocar esse subconjunto. Eu vou pegar esse daqui, ó. Esse vai virar Uhum. teste e tudo aquilo ali vai virar treino. Então usei aquele cara lá para treinar e esse para testar. Ah, tá, Aí mas é eu um tive um treino novo. novo, novo, É um treino novo. É um novo. treino novo. Isso aí. E aí isso Aham. vai dar um outro desempenho. Aham. Nesse caso, Entendi. quando ele tem muito poucas instâncias, seria o caso também de usar aquele ali one out, né? Que o KNN, o Kfold, ele seria o Nfold, né? Exato. Então, quando essa estratégia é o André que está falando, né? Sim, Quando você usa aí um leave one out, né? É, é um limite aonde o teu teste vira um exemplo. É isso que você está falando, né, André? exatamente. Uhum. Então, quando esse cara vira um exemplo, porque quando você tem pouco dado, eventualmente você, né, não tem o luxo de ter um conjunto de teste. O conjunto de teste vira um exemplo. Aí tem essa estratégia chamada leave one out, né? Deixa um fora ali, né? Aí também é possível fazer, né? Quando tem pouco dado, a galera usa esse tipo de estratégia, né? Uhum. Uhum. Obrigado, professor. Obrigado, André. Beleza. Então, ó, uma outra coisa, você pode ter uma K-fold aqui e você pode ter uma K-fold aqui, ó. Né? Você pode fazer um K-fold dentro de um K-fold. Quando você faz esse tipo de combinação aqui, né? É o que se chama de nested cross-validation, né? Então, isso aqui também, ó, só que computacionalmente começa a ficar meio complicadinho, porque é um for dentro do outro aí, né? Então, encrenca, né? Professor, só uma dúvida ali naquela. Quando eu faço o Keyfold, ali em cada interação é sempre o mesmo modelo, ele só está testando com, com partes diferentes do dataset. É isso ou cada interação é um modelo diferente? Cada interação vai ser um modelo diferente porque o treinamento é diferente, né? Mas aí como que eu escolho o, o melhor modelo? É que aqui não é para escolha. Bom, esse aqui é só para avaliação, tá? Ah, Se tá. ao invés de ser teste, você estivesse usando validação, então você treina e avalia o desempenho com esse aqui. Então vamos supor, ó, vou fazer a sequência completa. Você escolheu um C lá de um e um sigma de um, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar esses caras aqui, esse miolo aqui, treinar e avaliar. Deu esse desempenho. Pegou esses dados aqui, deixou esse fora para ser validação, mais esse cara aqui para treinar, deu esse desempenho. Aí você vai repetir isso 10 vezes, por exemplo, né? Aí você vai fazer a média desses 10. Na média desses 10 deu 47%, beleza? A média é o que você vai colocar aqui, Ah, entendi, entendeu? mas se cada vez eu estou usando um parâmetro diferente, eu não estou fazendo uma média de coisas que são iguais, né? Então, assim, ó, quando você treina nesse cara aqui, ó, e usa esses dois aqui, você vai ter um modelo que vai dar um W lá, por exemplo, de resultado, beleza? Uhum, W1. Quando você treina esse cara aqui de novo, você vai ter um outro modelo que é W2, tá? uhum. De fato, são modelos diferentes. Mas quando você faz a média disso aqui, você está pegando mais ou menos qual que seria o comportamento para diferentes subconjuntos aqui de treinamento e validação. Então, você teria um desempenho aqui para esses dois hiperparâmetros médio, que Ah, entendi. eventualmente é melhor do que olhar só um, que pode Uhum. ter te levado a uma interpretação Ah, tendenciosa, dado o split que você fez. entendi, entendi. Beleza? Por isso que no slide anterior você falou para depois que escolher ali Sim. o parâmetro voltar lá no primeiro passo e treinar de novo. Isso, Entendi. isso aí. Tá, entendi. Aham. Isso aí. Beleza, gente? Esse negócio aí é meio, né, chatinho, mas também nada demais, né? Então, esse é o Keyfold, tá? Eu vou passar rapidão, isso aqui tem código, tá? Nem vou perder muito tempo, porque a gente tá um pouco apertado aqui no que eu quero falar.
E eu vou para o próximo tópico, mas só para vocês saberem que tem lá, né? Você pode usar classes prontas para fazer o Kfold lá, né? Ele tem esse Stratified aqui, né? Que eu vou deixar vocês darem uma brincada depois, mas tudo isso aqui está implementado, né? Então você só define lá o número de folds que você quer e o scikit-learn lá já fornece o teu split ali aleatório e tal, estratificado, né? Levando em conta esse negócio do balanceamento por classes ali que eu comentei e tudo. Então, depois para avaliar também, se você tiver um pipeline, bom, aqui entra código que é, enfim, é estilo, né? Então, só para vocês saberem que tem isso aí pronto, tá? O que eu quero falar, que talvez seja o mais importante agora, né, é uma metodologia de análise que não é tão usual aí, mas que eu acho ela importante porque, às vezes, quando você não sabe muito mais o que fazer, isso aqui pode ser uma alternativa para tentar depurar os problemas que você está enfrentando, tá? Então, essa é a tal da análise de curvas, tá? Essa aqui que é a metodologia geral para avaliar overfitting e underfitting, tá? Então, como que você começa essa análise? Ela parte sempre de um valor que você quer para o teu modelo em termos de desempenho. Ah, eu quero que ele dê 90%. Beleza. É onde você quer chegar. Pelo menos 90%. Né? E aí, como que você separa o teu processo? Você vai pegar o teu dataset lá com 100% dos dados e vai pegar, por exemplo, 20%, 30%, 50%, tal, até chegar em 100%. Né? Para cada um desses caras aqui, você vai treinar. Se quiser fazer validação cruzada, escolha dos hiperparâmetros, pode fazer, não tem problema. Mas você vai treinar e pegar o desempenho de validação. Então, você vai medir o desempenho de treinamento e o desempenho do teu conjunto de validação. E você vai montar uma curva, por isso que se chama análise de curvas, né? Você vai montando uma curva aqui para cada caso, para cada percentual do teu dataset. Tá? Se você vai aumentando o número de exemplos, a acurácia de treinamento vai melhorando, a acurácia de validação vai melhorando, a de treinamento vai piorando, mas você está longe do que você o que você gostaria, isso aqui é auto bias, isso aqui é underfitting. Tá? Se você vai aumentando o número de exemplos de treinamento, você vai melhorando a acurácia de validação, piorando um pouco de treinamento, e ambas, né, estão longe daquilo que você, né, ainda está, principalmente a de validação, ainda está longe daquilo que você gostaria de visualizar, né, ainda tem uma distância ali, né, de validação em relação àquilo que você queria, né, isso aqui é um modelo, provavelmente, que está com overfitting. Né? Ver isso aqui e tentar encontrar uma relação matemática bem complexa, né? Isso aqui é meio que uma receita de bolo, tá? Uma boa prática, não é muito uma coisa, uma prova matemática, né? É uma coisa que se observa na prática, né? E quando você tem uma curva com essa cara aqui, ó, todo mundo se aproximando ali, né, da acurácia desejada, isso aqui é o que você tem um bom balanço de bias e variância entre overfitting e underfitting, tá? Então, esse é o diagnóstico, né? Beleza, você plotou essas curvas aqui, isso tem pronto no scikit-learn, nos códigos de exemplo dessa aula tá lá, tá? Tem um código pronto para isso, ele mostra até com variância e tal, com validação cruzada, super robusto, tá? Mas você viu esse negócio aqui, boas práticas para tentar resolver um caso ou outro. Então, se você está num cenário de auto bias, underfitting, tá? E underfitting, ó, tá dizendo aqui, ó, mais dados não vai adiantar. Coletar mais dados não é a solução. Um modelo que está em underfitting, mais dados não resolve. Tá? Isso é muito importante. Tá? Isso aqui é uma coisa que a galera às vezes não presta atenção, mas só uma análise dessas aqui te economiza um monte de tempo. Tá? De ir lá coletar dado que não precisa. O que você tem que fazer? Aumentar a complexidade. Aumentar a complexidade, para o nosso caso aqui, pode ser tentar novas features, incluir novas features no modelo, né? Depois a gente vai ver lá em redes neurais, a gente pode aumentar o tamanho da rede neural, né? Então, isso aqui, ó, o primeiro passo sempre é melhorar suas features, aumentar ou modificar elas, tá? Outra coisa que às vezes ajuda um pouquinho é, se você está fazendo lá uma busca dos hiperparâmetros, né, tentar outros ranges aí de busca, né? Buscar outros valores e tal, né? Isso aqui pode ajudar. Mas isso é para underfitting.
Agora você está num cenário de overfitting. Overfitting aqui, ó, você pode ver que existe uma tendência que se talvez você tivesse mais dados, você se aproximaria disso daqui, ó. Então, de fato, overfitting mais dados pode ajudar. A gente precisa reduzir a complexidade. Então, o que que você pode fazer? Pode remover algumas features. Algumas que você desconfia que não são boas, arranca fora, né? Tira fora aquelas features lá e tenta outras, tá? Ou tira fora mesmo e deixa menos. Reduz a complexidade, tá? Mais features é modelo mais complexo, né? Então, reduzir a complexidade é tirar features nesse caso. Às vezes, mexer no range de variáveis aqui, também deixar num range mais restrito ali de hiperparâmetros também pode ajudar, mas isso aqui é mais macetoso, não é tão trivial, né? Mas assim, ó, você treinou o teu modelo, é o que eu sempre digo para todo mundo. Montou o teu modelo, isso aqui tem que estar sempre no teu código, sempre. Isso aqui é o básico, né? Vocês vão fazer o exercício dessa semana lá, assim, se você quer saber se está funcionando ou não está, faz a análise de curva, né? Deixa sempre isso no teu código. Isso aqui é fundamental, a melhor forma de diagnóstico que tem para qualquer modelo. Isso aqui é super genérico, sempre a ponto de servir para qualquer tipo de modelo. Mas eu preciso usar uma árvore de decisão. Então se você precisa usar uma árvore de decisão, então você tem que se debruçar mais nesse contexto aqui, se você tiver com problema de overfitting, né? Não, eu estou usando a SVM porque eu sei lá por que querem usar um kernel, sei lá o que, tá? Beleza, então a SVM tem que olhar com mais detalhe isso daqui, né? Mas essa formulazinha aqui, né, essa regrinha aqui serve para todos os modelos, tá? Padrão. Montou teu código, montou teu projetinho de machine learning, esse bloquinho tem que estar lá, tá? Esse aqui é chave, tá? E aí eu deixei aqui, gente, ó, nos códigos também tem lá, né, do próprio livro mesmo, né, como plotar essas curvas, inclusive com variância e tal, né, até para você ter uma ideia de quanto que está dentro dos folds ali, né, da validação cruzada, como que está variando o teu desempenho, para você saber se está bom, se está ruim e tal, né, algumas interpretações adicionais aqui nos códigos, então isso aqui vale a pena dar uma olhadinha depois, tá? E eu gostaria que nos exercícios vocês, né, de agora em diante, tivessem o cuidado ali, né, de implementar essas coisas, tá? Isso aqui eu já vi assim, é tão simples e eu já vi tanta gente cometer os mesmos erros, assim, que por isso que eu insisto e falo bastante disso, né? Já vi muitos cenários onde estava na cara da pessoa ali que ela não precisava mais dados e ela estava lá coletando dado caro às vezes, né? Até o Bruno da Bosch está aí para dar exemplos que coletar dado às vezes significa parar a produção, né, Bruno? É, E, a- não, e, eu, e eu acho vou que a falar, gente já fez esse erro aqui várias vezes. exatamente, É, né? De aham, parar tudo lá e aí ter que pedir para o pessoal da produção porque vai coletar dado e assim, a é, cada nova coleta de dados os caras passam a te odiar um pouquinho mais, né? sim, Então, e o esforço é de várias pessoas, né? várias Mais pessoas. espaço em servidor, Né? mais tempo que você perde, realmente, muito importante isso. Então deixar ali é básico, né? Porque às vezes isso aí já corta um bom caminho, né? Beleza, gente? Isso aqui é meio que para tentar dar uma noção geral para vocês aí de diagnóstico, né? Putz, meu modelo não está funcionando, o que está acontecendo? Tá aí, ó, tem um caminho, né? Não dá para ir na loucura, né? Segue esse caminho aqui. Ele não é uma prova matemática, não existe um fundamento analítico por trás, mas é uma coisa que, do ponto de vista de boas práticas, funciona bem. E é genérico a ponto de ser usado em qualquer tipo de modelagem, tá? Óbvio que na vida real nunca você vai ver essas carinhas lindas aí, né, das curvas do jeito que está aqui, mas com um pouquinho de experiência e paciência ali, você sempre vai conseguir diagnosticar as coisas. Claro, vai ter que se debruçar mais, né, mas, enfim, Professor, fala aí. o senhor acredita que, por exemplo, em artigos que ele venha publicar, essa curva seria uma informação que teria valor para a publicação? Pô, isso é uma boa pergunta, cara. Olha só, eu acho que isso aqui é mais uma coisa do, Produção? meio do que final, sabe? Isso aqui é o que Uhum, te leva a chegar numa solução. Agora, mostrar isso num artigo eu não acho relevante, tá? uhum, uhum. Porque, assim, o modelo do artigo
é o modelo que funciona, né? O que funciona, espera-se, né, que você tenha tomado cuidado com essas coisas aqui para, né, demonstrar que você percorreu o caminho ali e evitou cenários que são cenários típicos, né? Agora, isso aqui pode ser uma coisa do tipo assim, veio a avaliação do teu artigo, o cara perguntou, mas você tomou cuidado com o overfitting, sei lá o quê, aí de repente na resposta você pode botar, tomei, tá aqui as curvas, tá aqui a análise que eu fiz e tal, aí cabe, mas no artigo eu acho que não. Cabe também, por exemplo, uma boa prática, uma dica para vocês aí, eu tenho visto muito artigos, hoje em dia, né, você publicar um artigo na área de machine learning e não colocar o repositório, um Git ali, é quase um crime, né? Porque, né, acho que é o mínimo que a gente pode fazer é deixar os códigos ali para o cara replicar aquilo que você fez. Eu acho que isso é uma prática, assim, que quem está nessa área meio que, né, pode incorporar isso aí, que é padrão, né? A menos que tenha restrição de propriedade intelectual relacionada a isso, né? Mas deixou o teu Git lá, uma coisa que a galera tem feito que eu acho fantástico é deixar lá não só o modelo que funcionou, mas todas as outras coisas que você fez até chegar no modelo que funcionou. Então, os erros que você cometeu, você deixa lá, né? Tem várias formas de fazer isso, depois até, se eu lembrar, eu mando para vocês ali, mas, eu tentei fazer tal coisa e levou a essa situação, deu errado. Mas se você deixar lá, o cara que está estudando o teu trabalho, ele vai ver isso aí e vai falar, bom, se ele fez e não deu certo, nem vou perder meu tempo, né? Repetir aquilo lá, porque eventualmente não vai ter resultado. Então, é uma forma de você contar, porque no artigo científico a gente conta só aquilo que deu certo, né? Mas no repositório, como é uma coisa mais aberta e mais ampla, você pode contar aquilo que não deu certo. E aquilo que não deu certo, às vezes, ajuda muito quem está estudando ali, né? Que é reproduzindo o teu trabalho, estudando ele e tal, para tentar não repetir os mesmos erros, né? E, de fato, promover um avanço científico rápido e relevante, né? Então, eu daria essa dica para vocês também, assim, né? No teu repositório lá, deixa caprichadinho, mostra alguns experimentos que você fez que não funcionou e tal, algumas interpretações que você tem adicionais, né, que não estão no artigo e que pode ser importante para quem está vindo na tua sequência e colocar uma outra contribuição, né? Minha visão, né, gente? Então, né, sei lá, também todo mundo é livre para fazer o que acha melhor, mas eu acho legal isso aí, né? Beleza? Tá, então código. Aí deixa eu falar rapidamente uma coisa aqui sobre grid search e random search, tá? Sobre a escolha dos hiperparâmetros ali. Então, nos hiperparâmetros, né, eu falei lá para vocês, eu dei o exemplo do C e do sigma lá na tabelinha que eu estava montando, né? Então, a montagem dessa tabelinha, às vezes, para você escolher esses caras aqui, né? Existem duas maneiras tradicionais de você fazer essa segmentação desses valores, né? Que é o tal do grid search e o random search, né? O que significa isso? Vou começar pelo grid search. O grid search você vai pegar, por exemplo, né, um parâmetro aqui, sei lá, o C e o sigma, e vai separar vários valores para eles, por exemplo, 1 e 1, 2 e 1, 3 e 1, 2 e 1, 1 e 2, 2 e 2, sei lá, dentro de um grid linear, de um grid uniforme. Tá? O random search, você vai pegar valores aleatórios, tanto para o C quanto para o sigma, sei lá, pega qualquer valor lá, né, chuta dentro de um range para qualquer um, numa distribuição uniforme, né, e aí pega aquele valor lá e beleza, né, aí você vai testar essa combinação aí, né. O Grid Search ele vai te dar uma visão mais bem comportada desses parâmetros e tal, né? Uma distribuição mais espalhada ali e tal, né? E vai te dar uma resposta adequada, né? Então, você seleciona lá, sei lá, uns 5 valores para cada um deles e testa. Você viu que uma região é boa, deu uma performance melhor, refina aquela região. Faz um outro Grid Search lá dentro, né? Então, isso é um processo comum. O Random Search, às vezes, ele é legal porque ele vai espalhar valores em qualquer lugar ali, né? E às vezes lugares que o grid não vai estar bem coberto, né? Então, às vezes você faz um random inicialmente ali para pegar uma região que é boa né, de performance melhor, e depois um grid search ali mais localizado naquela região para tentar melhorar um pouco a tua performance naquele ponto, né? Então, aqui também existem algumas estratégias. Isso tudo também tem implementado dentro do scikit-learn lá, né? Tem um grid search, tem
né, um random search, isso tudo pode ser combinado, né, dentro da validação cruzada lá, né? Então, a tua mudança de hiperparâmetros aqui pode ser feito de maneira organizada por um grid search ou um random search para fazer a escolha dos hiperparâmetros do modelo. Então, se eu for olhar nos códigos lá, ó, tem tanto do grid quanto do, do random search, né? Deixa eu só ver se eu pego um aqui, ó. Por exemplo, ó, estou fazendo um grid aqui, ó, um grid search para o SVM. O que eu estou buscando dentro desse grid search? Eu estou buscando variar os parâmetros C dentro desse range aqui, ó, e estou buscando o kernel que pode ser ou linear ou pode ser um RBF, tá? Também pode ser um outro, né, valor aqui, né? Ou perdão, ele pode ser linear ou RBF, e se for RBF, ele está dentro de um range para o gama lá, ou o sigma, né? Que está dentro desses valores aqui. Então, eu compactando isso aqui, fazendo um grid search CV aqui, ó, que é a validação cruzada combinada com grid search, eu vou implementar esse negócio aqui, que é a escolha dos melhores hiperparâmetros dados dentro desses grids aqui, né? Que eu escolhi a priori, né? E aí, vou tentar escolher a melhor combinação, dado diferentes folds de treinamento e validação, para chegar no resultado ali, depois ele vai dizer qual que foi o melhor modelo, né? Então, ele até diz, ó, encontrei aqui, ó, o melhor C foi de 100, o melhor kernel foi o RBF, o gaussiano, né? E o melhor gama 0.01. Então, agora, se você quiser treinar, pode treinar direto com esses valores aqui. Então, só com esses bloquinhos de linha aqui, ó, que eu coloquei, né, eu implemento tudo aquilo lá empacotado aqui dentro do scikit-learn, né? Então, né, ele meio que resolve tudo isso aí, né? Estou só explicando da onde vem, né, esse mecanismo aí, né? Também, se vocês quiserem implementar isso no exercício dessa semana, acho que é bem legal, né? Então, grid search, random search, eu deixei aqui no fim, vou falar bem rapidinho, algumas métricas a mais de classificação, porque como exercício dessa semana aí vocês vão ter que fazer algumas análises a mais, eu acho que é legal eu falar rapidinho dessas coisas só para vocês terem uma noção do que elas significam, tá? Coisas que eu acho que vocês já devem saber, ou pelo menos têm uma ideia, né? Matriz de confusão, tá? O que é a matriz de confusão? É uma matriz que eu monto colocando em cada elemento dessa matriz os acertos e erros de classificação para cada classe. Então, por exemplo, se eu tenho um problema binário, duas classes, classe 0 e classe 1, eu tenho o valor verdadeiro que deveria ter sido atribuído e o que o meu modelo estimou, né? Então, eu tenho 71 casos em que, todos os exemplos, né? Estou inventando aqui um valor qualquer, né? 71 casos que era 0, ele classificou como 0. Eu tenho 40 casos que era 1, era 0, e ele classificou como 1, um erro, né? Perdão. Tenho 40 casos que era 1 e ele classificou como 1. Eu tenho um caso que era 0, true era 0, e ele classificou como 1, um erro, então aqui está erro, né? Tenho dois casos que era 1, ele classificou como 0, então aqui também é erro. E aqui na diagonal principal dessa matriz eu tenho os acertos, né? Então, é uma maneira de eu visualizar aqui, né, os acertos e erros de classificação. Estou usando para duas classes, mas poderiam ser mais classes, né? Uma maneira mais gráfica aqui de visualizar esses erros, né? Tem nomes para esses caras aqui, né? Então, por exemplo, o verdadeiro positivo, ele é um acerto, né, para uma classe, o verdadeiro negativo, ele é um acerto para outra, falso negativo, ele é um erro para uma classe, e falso positivo, ele é um erro para outra. Isso que vem lá da área médica, né, uma definição bem clássica aí e tal. Mas, né, enfim, só para dar nomes às coisas aí, tem essa característica. Acho que nada de absurdo aqui da matriz de confusão, né, bem tranquilo de entender. E a partir dela a gente pode tirar algumas métricas, como por exemplo, falei um pouco, né, de acurácia, mas agora definindo ela formalmente. O que é acurácia? Somo a diagonal principal, os acertos, e divido pelo número total de exemplos. Tá? Cuidado com a acurácia para problemas desbalanceados, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma matriz de confusão, sei lá, 100, 1, 1 e 0 aqui, né?
Se eu for calcular a acurácia desse negócio, vai dar 101, né, 100 mais 1, dividido por 102, né? Muito alto, 90 e tantos por cento. Só que essa classe aqui eu estou errando 50%, né? Tem um erro aqui, ó, um eu acerto, outro eu erro. Então, né, tem um erro significativo que está mascarado pela acurácia em função do desbalanceamento. Aqui eu tenho só 2 exemplos, lá eu tenho 100 para uma classe, né? Então tem que ficar ligado com esse lance aqui, que a acurácia, às vezes, ela leva a essa interpretação errada, tá? Para resolver essa questão, normalmente se usa o tal do F1 Score, né? Então, o que é o F1 Score? Ele é uma combinação de uma coisa chamada Precision e Recall. Tá? O que é o Precision e Recall? Precision eu pego os verdadeiros positivos, né? Então, eu pego o TP aqui e olho só para essa coluna da matriz. Então, ele é uma avaliação só, digamos, de um erro de uma classe, né? Ou de um acerto de uma classe. E eu pego o Recall, que ele é o TP, e eu divido ele TP por Fn mais TP. Então, ele olha essa outra elemento da matriz, que é a linha, que é um outro tipo de erro, né? Então, ou um outro tipo de acerto, né? Então, se eu combino esses dois caras por essa média, acho que uma média harmônica aqui, né? O produto do Precision Recall dividido pela soma vezes 2, eu atenuo, né? Reduzo bastante essa questão do efeito por classe, porque eu posso fazer isso aqui por classe, né? Posso fazer um Precision Recall por classe, né? Até tá aqui, ó, no caso multiclasse, como que eu calculo, né, o Precision Recall para fazer ele balanceado por classe, né, problemas de múltiplas classes, né, e aí eu consigo atenuar esse efeito do desbalanceamento. Ele assim como a acurácia, ele é entre 0 e 100%, né, então dá para ter essa noção ali, quanto mais perto de 100%, melhor, né. Aí tem outros índices, tipo o TPR, né, que é parecido com as interpretações que tem para o Precision Recall e tal, são, né, parâmetros que você tira a partir da matriz de confusão, que também acho que é fácil de interpretar aqui, é uma coisa que acho que vocês podem dar uma olhada nisso aí por conta e tirar essa interpretação, tá? Quero só falar de uma outra coisa aqui, que é a curva ROC, né, que esse aqui também às vezes ajuda bastante e é pouco falado, tá? O que é a curva ROC? A curva ROC eu vou pegar o TPR e o FPR, então eu vou pegar esse índice aqui, ó, TPR, TP dividido por Fn mais TP, então é esse cara aqui, dividido pela soma desses dois. E o FPR, que é o FP, esse cara aqui, é um erro, né? Então ele é um erro, dividido por esse mais esse, né? Então eu pego um acerto de uma classe e o erro da outra, né? Acerto da classe 1 e o erro da classe 2. E eu vou montar um gráfico, né? Onde eu vou variar um determinado limiar aqui, que eu já vou explicar o que ele significa, né? E aí eu vou montar uma curva, tá? Essa curva, então, ela é montada por alguns pontos. Deixa eu só falar um pouquinho sobre esses pontos, né? Para explicar o que eles significam. Então, eu tenho um ponto principal aqui, que é esse do canto, né? Onde eu tenho um TPR de 1 e um FPR de 0. FPR é erro, né? Então, e o TPR é acerto. Então, quanto mais à esquerda e acima, né? Quanto mais perto desse cara aqui, eu estou mais perto da classificação perfeita. 0 de erro para uma classe e 100% de acerto para outra. Né? Então, qualquer ponto dessa curva que esteja mais para aquele canto lá, ele é melhor. Né? Então, o C ele é um pouco melhor que o A, que por sua vez é um pouco melhor que o B. Né? E qualquer ponto que está nessa linha pontilhada aqui é o chamado random guess, ou seja, é um erro, assim, equivalente a um chute, né, para uma classe ou outra, né? Então, qualquer ponto que cai aqui, ele é o random guess, qualquer coisa que está para lá é melhor que um random guess, e qualquer coisa que está para cá é pior que um random guess. Né? E aí, como é que você, a partir desses pontos, monta a curva ROC? Então, você monta a curva ROC da seguinte forma. Você treina o teu modelo, treinou o teu modelo lá, beleza. Chegou numa reta, por exemplo, lá, né? Chegou nessa reta de separação. Aí você vai pegar essa reta aqui, você vai jogar ela lá para o canto, né? Para o mais extremo que você tem, onde não tem mais dados. E aí você vai variando essa reta, você vai deslocando ela ponto a ponto,
a cada deslocamento da reta, você anota qual que é o TPR e o FPR do modelo. Vai deslocando do mais extremo ao canto aqui até o outro lá. Né? No caso desse aqui, ele vai passar por vários pontos de 100%, né? Então, vai ter vários pontos que vão estar aqui. Tá? Mas no caso real, onde eu não consigo uma separabilidade, você vai ter pontos aqui, ó, intermediários aqui, que vão dizendo como que o teu modelo está se comportando à medida que ele avança de um extremo ao outro, né? Então, essa curva ela vai ser melhor quanto mais próxima ela tiver lá do canto esquerdo, né? Se tiver uma curva que sobe lá, bate lá e vai até o fim, perfeito, o teu classificador está ótimo, né? Se você tem alguma coisa intermediária aqui, onde tem essa variação, né, talvez ele fique meia boca, né? Então, você pode calcular, por exemplo, uma área abaixo dessa curva aqui, quanto mais perto de 1 for essa área, melhor é o teu classificador. Isso serve para classificador linear, não linear e tal. Tem várias interpretações que você pode tirar, inclusive, da curva ROC aqui em relação à qualidade de classificação, mas né, só para explicar para vocês qual que é a origem dela, que eu acho que é legal vocês saberem. Tá? Em termos de métrica, né, tem um outro exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma classe que é essa classe vermelha, e eu tenho uma classe que é a classe azul. E aí eu estou variando meu classificador, que é essa retinha aqui, ó, que separa a vermelha da azul, tá? E do lado esquerdo eu estou plotando a curva ROC dele, ó. Então o pontinho preto é um ponto da curva ROC, né? Um lugar do classificador. E a verde é quando eu vario ele do mais extremo esquerdo até o mais extremo direito, tá? Então, estou mudando as classes, ó, vou variando a distribuição das duas classes e aí vocês vejam como a curva ROC muda, ó. Então, se eu tenho duas classes, né, mais ou menos embaralhadas ali, eu tenho, né, uma dificuldade, uma curva ROC que é bem achatada. Se eu separo as classes, a curva ROC melhora, ó. Então, muda o ponto de operação da curva, né? Veja que o classificador ainda não é perfeito, né? Ó, quanto mais separado tá, ó, melhor fica o meu classificador, minha separabilidade. O outro extremo, quando eu embaralho totalmente as classes, né? E assim a gente consegue ter uma sensibilidade de qual que é a cara da curva ROC, dada a minha distribuição de classes. Né? Então, esse GIF é legal porque, às vezes, claro, a gente nunca vai ter isso aqui para observar nos nossos classificadores, porque a coisa é multidimensional, né? Mas quando você tem uma determinada cara da curva ROC, você pode mais ou menos estimar qual que é a cara da distribuição das classes lá naquele espaço multidimensional, né? Então, ela é como se fosse, de novo, um diagnóstico do que está acontecendo lá, né, com o teu modelo, né? Então, acho legal ter essa interpretação. Depois vejam com calma esse GIF aqui, que esse é bem legal de ter essa relação, tá? E, claro, lá no Scikit-learn, isso aqui está tudo implementado, tem todas essas métricas e, enfim, tá pronto lá, matriz de confusão, tá curva ROC e tal, né? Bem tranquilo, né? Bom, gente, para fechar aqui, hoje, né, como eu disse, vai ser uma aula, vou dar só metade do tempo aqui, né? Tem um exercício aqui que é um esquema de detecção de quedas, né? Então, é um projeto completo de machine learning que vocês vão fazer. Vocês vão coletar os dados de acelerômetros aqui para pessoas caindo, né? Simulando quedas e atividades que são não queda, né? Caminhando e tal, né? Vocês vão pegar os dados de acelerômetro desses caras aqui, vão extrair features desses dados de aceleração, vão construir modelos, vão fazer diagnóstico do modelo e vão tentar chegar no melhor modelo possível em cima desses dados aqui. Tá? Tá explicado na tarefa ali, né? Eu só queria falar para vocês que esse é um projeto que eu quero que vocês façam ele do início ao fim. Então, eu quero que vocês façam tudo aqui, né? Extraiam features, melhore o modelo, faça análise de curva, faça grid search, calcule métricas, faça um projeto super completo, tá? Do início ao fim. Isso aqui vai dar know-how para vocês aí para, né, construir o que seria um projeto de machine learning do início ao fim, né? Desde a parte de features e tal, né? E ter uma ideia de como que vocês implementam tudo isso do ponto de vista prático, né? É um projeto que não é complexo, mas ele demanda tempo, né? Então, por isso que eu coloquei ele agora, para vocês terem o tempo da nossa interrupção até a volta das férias aí, que vai ser dia 9, né? A nossa próxima aula, tem bastante tempo, né? Para vocês colocarem em dia todas essas tarefas aí. E implementar esse cara bem completo, acho que é legal para vocês terem essa noção, né? De calcular features,
montar o melhor modelo, fazer grid search daquele modelo com validação cruzada, fazer análise de curva para ver se ele está com overfitting, underfitting, enfim, tudo que a gente falou até agora, acho que é possível implementar e acho que dá uma boa cancha para vocês na sequência aí. Tá? Professora, nessa página tem o dataset para fazer download? Então, o dataset eu já deixei dividido aqui, ó. Tem um conjunto de treino e teste nesse link aqui, ó. Tá? Então, se você quiser baixar na página, pode fazer até um web scraping ali, dá para fazer, mas tá separado num CSV aqui, tá? Legal, obrigado. E algumas dicas bem rápidas ali para vocês implementarem, tá? Professor, Pode falar. isso daí me trouxe a dúvida que eu já estava na cabeça, na verdade. A maioria dos modelos a gente vê questão de